Muito boa noite, meus queridos irmãos. Hoje eu consigo ver os comentários de vocês. Na terça-feira passada eu não aparecia nada aqui pra mim. O Facebook de vez em quando tem isso, né? De algumas situações que travam, ou então deixa a desejar. Mas é isso mesmo, faz parte. Olá, muito boa noite. É, Estamos aqui mais uma vez, né? Com a permissão de Deus, para que nós darmos continuidade ao nosso estudo, né? Do livro, dessa vez, do livro Missionários da Luz, né? Um livro escrito, psicografado mais ou menos em 1944, né? Ou seja, já faz bastante tempo, mas que continua extremamente atual, né? E uma coisa interessante a contar dessa obra de André Luiz, né? Que são 13 livros, né? Nosso Lar, deixa eu ver se eu me lembro de todos aqui. Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Sexo e Destino e A Vida Continua. São 13 livros, né, na sequência de André Luiz. Uma coisa interessante dessa obra é que antes dela vir a público, né, não se sabia quase nada acerca da vida no mundo espiritual, né, como é que se dava a vida do outro lado. E André Luiz foi o responsável justamente por trazer todo esse conhecimento para nós, né? Porque Kardec, obviamente, o auxílio dos espíritos de luz, assim como seus discípulos, né, como Leon Denis, Camille Flammarion, é, todos aqueles que vieram depois, eles estabeleceram as bases da doutrina espírita, né, os seus princípios, os seus pressupostos, mas não se sabia muita coisa. E foi justamente com a obra Nosso Lar, que é a primeira de André Luiz, que a gente soube o que é que realmente se passa lá do outro lado, né? E o livro Missionários da Luz, como eu expliquei semana passada, ele trata especificamente da reencarnação, né? Assim, claro que ele trata de diversos assuntos, mas existe um capítulo especialmente famoso, que é a reencarnação de Segismundo, onde ele narra com detalhes todo o processo de reencarnação do espírito, né? É um capítulo, um trecho desse livro que é muito estudado até hoje. Bom, vamos iniciar, né, com a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, ó meu Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa sublime e misericordiosa divina imagem. Com esta prece, e pedimos permissão ao Pai para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, vamos lá, vamos continuar o capítulo 2 do livro Missionários da Luz, por André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Bom, a gente viu no capítulo anterior um pequeno trecho falando sobre a epífise, né? Epífise, ou glândula pineal, era uma pequena glândula que fica na base do cérebro. Eu vou repetir aqui o que eu disse na semana passada. Eu não sou da área médica, não sou da área de saúde ou da área de biologia. Portanto, eu não vou me aprofundar, né, nas funções da glândula, no que é que ela faz no corpo orgânico. Não, apenas eu vou me restringir a repassar para vocês aquilo que a André Luiz aprendeu aqui nessa experiência que ele teve, né? E fala sobre a questão dessa glândula. Bom, essa glândula é como se fosse dizem que não se tem muito ainda conhecimento sobre conhecimento específico, né, sobre o que é que ela faz, né, as funções dela. Claro que tem vários estudos já sobre isso, né? Talvez até tenha um certo conhecimento maior hoje, porque considerando que o livro foi escrito em 1944, né, provavelmente existe uma evolução muito maior de lá para cá, né, principalmente no estudo dessa glândula. Mas o que André Luiz nos traz aqui, falando apenas de forma superficial e inicial, é que a glândula é como se fosse uma porta de entrada de comunicação entre o espírito, né, o mundo espiritual e o corpo físico, né? É como se fosse um portal, né, que controlasse a questão da vontade do espírito em relação ao seu próprio corpo, né? Assim como também é uma porta de entrada para as comunicações mediúnicas, né? Existem, vocês podem procurar no YouTube, aqueles que têm um certo conhecimento da área biomédica, existem várias palestras que tratam da questão da glândula pineal, né, ligadas ao espiritismo, né? Como eu disse a vocês, eu vou me restringir tão somente àquilo que foi dito aqui por André Luiz. Então vamos começar. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre, segundo os orientadores clássicos, circunscreviam suas atribuições ao controle sexual no período infantil, né? Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Então, o que André Luiz disse aqui? Que na época em que ele estava como médico encarnado, né, isso década de 20, década de 30, né, nós não vamos também tomar tudo ao pé da letra. Nós temos que, como eu falei, sempre que colocar o contexto histórico, né? Ele estava aqui se referindo a um conhecimento da década de 20, de 30 e 40, né?
Nós não podemos comparar com o conhecimento da medicina no ano de 2021, né? Mas enfim, ele dizia que quando ele estava encarnado como médico, os estudos incipientes, né, eram feitos na época com relação à glândula pineal ou epífise, é a mesma coisa, o mesmo nome, é mesmo órgão, diziam que ela apenas cuidava da questão sexual na no período infantil. E logo depois passava a tomar conta dessa questão sexual as glândulas genitais, né? E a epífise praticamente ficava sem função, né? E só que o que é que aconteceu ali? Ele estava observando, a gente viu isso no capítulo anterior, né? Ele estava dentro de uma casa espírita no momento em que havia uma comunicação mediúnica, estava se preparando a comunicação mediúnica por psicofonia, né, de entidades que desejavam se comunicar naquele momento, né? Se lembra que eu falei que haviam apenas 18 encarnados presentes e que desses encarnados apenas um tinha condições, tinha equilíbrio suficiente para realizar os trabalhos daquela noite, e que quando começou a se preparar a comunicação, né, a comunicação mediúnica, André Luiz começou a ver o cérebro do médium e a própria epífise, a glândula, começar a brilhar com uma intensidade muito grande, né? E ele passou a perceber que havia sim uma certa ligação entre o brilho que ocorria naquela glândula e a comunicação mediúnica que estava ocorrendo ali, certo? Então havia, pelo que ele estava observando ali naquele momento, havia sim uma ligação, um ponto de ligação entre o corpo físico, que no caso é uma glândula física, né? E, uma glândula orgânica, né? Material, física, e o mundo espiritual. E a questão do ponto de ligação entre essas duas coisas, né? A matéria e o espírito, né? Foi o que ele passou a observar ali. Mas continuando aqui, ele diz o seguinte: ao observar aquela luminosidade intensa que ocorria naquele momento, naquele órgão, ele começou a pensar: não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, porque como ele disse, né, acreditava-se que ele só funcionava, só tinha alguma função na época, na infância, e posteriormente ficava sem função. Mas ele passou a dizer: olha, não é isso o que está acontecendo aqui, não se trata de órgão morto, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar com o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. É como eu falei para vocês, trocando em miúdos, é como se fosse realmente um ponto específico apesar de que nós sabemos que o ser encarnado ele é composto de três elementos, que é o corpo, que é o elemento material, o perispírito, que é o invólucro semimaterial, e o próprio espírito, que é a energia, o ser inteligente que comanda isso tudo, toda essa máquina. Mas ele passa a observar aqui que esse ponto específico, né, do corpo material, que é a glândula pineal, ela tem uma função de fazer um ponto de ligação entre o corpo físico e o mundo espiritual, né? E ao mesmo tempo também trata, além das questões, dessa questão da comunicação entre os espíritos e o ser humano, né, entre o mundo, digamos assim, uma forma mais abrangente,
entre o mundo espiritual e o corpo encarnado, ela também possui a função de regular as questões sexuais, não no sentido dos hormônios sexuais, né, que isso são realizados pelas gônadas, né, pelos próprios hormônios, pelas glândulas genitais responsáveis por essas questões materiais. Mas a glândula pineal também teria uma função de regulamentar as questões sexuais, mas no nível da vontade, no nível energético, né? É, a, a, que isso faria com que, dependendo do uso ou mau uso da sua própria sexualidade, essa energia ficaria desequilibrada. E assim, basicamente é como se fosse. Não é bem isso, né? Porque são coisas distintas, mas é como se fosse um chakra, né? Porque os chakras são pontos energéticos, né? Que a gente tem no nosso organismo que fazem justamente essa troca de energias entre o mundo espiritual, a parte espiritual e a parte física da nossa existência. Né? Então, a glândula pineal ela também tem essa função de agir na questão da vontade, na questão energética sexual, não física sexual. Né? E ele continua aqui. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, que são os específicos, materiais, para as questões físicas. Mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos, ou unidades forças, ou energia, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, nas energias que movem o ser humano para a procriação. Né? Ou na criação, de uma maneira geralmente falando, né? Então, assim, como eu disse a vocês, essa explicação que basicamente a André Luiz traz sobre a questão da glândula pineal. Eu não vou me aprofundar mais, repetindo aqui o que eu disse, eu não vou me aprofundar mais porque eu já estaria entrando numa seara da parte de biomédica, da parte da psiquiatria, da parte da psicologia, que realmente são temas, são assuntos que eu não domino, porque eu não sou formado em nenhuma dessas áreas, né? Mas o que a gente precisa compreender aqui é que sim, há uma função da glândula pineal, né? E essa glândula pineal teria função justamente, teria uma função mais espiritualizada do que aquilo que a nossa ciência médica, física, material pressupõe. Né? Então, ela não é um órgão morto, como o próprio André Luiz fala. Ela tem essa função energética. E, pelo que eu andei lendo, aos poucos, a própria ciência ela está descobrindo cada vez mais essas funções da glândula pineal. Né? Como eu disse, existem diversas palestras no YouTube, vários artigos científicos que estudam especificamente a influência da glândula pineal nessa parte espiritual. Né? Mas bom, enfim, vamos continuar aqui. E a André Luiz passa a falar sobre a questão dos centros vitais, né, que a gente conhece como chakras, né, e ele faz uma analogia com relação à glândula pineal, que, como eu falei, também pode se desequilibrar energeticamente com relação ao bom uso ou mau uso que se faz da energia sexual. Né? Então ele diz aqui: os centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio, ou seja, quanto mais nós agirmos de forma a desequilibrar esses pontos energéticos que nós possuímos em nosso ser, mais a nossa vida, nosso espírito, a nossa alma, que no caso é o espírito encarnado, vai sofrer com as consequências desse desequilíbrio. É até um tanto óbvio, né? Porque quando é que nós encontramos uma certa estabilidade?
emocional, ou até mesmo física, quando tudo está em equilíbrio, né? E quando a gente promove o desequilíbrio, seja do que for, né? Seja da área orgânica, física, né? Com os maus hábitos, né? Com a má alimentação, a má hidratação, o sedentarismo, enfim, qualquer coisa nesse estilo, nós vamos desequilibrar o nosso corpo físico, né? Mas, ao mesmo tempo, quando nós fazemos mau uso da área energética também, da área emocional, da área psicológica, quando nós nos entregamos ao discurso de ódio, quando nós nos entregamos à, à maledicência, quando nós nos entregamos à tristeza profunda, ou ao pessimismo, ou qualquer coisa nesse sentido, nós causamos também desequilíbrios nos nossos centros vitais, né? E ao mesmo tempo, por tabela, esse desequilíbrio nos nossos centros vitais vai causar tanto sofrimento à nossa alma, como também sofrimento ao nosso corpo físico. Porque já se sabe que muitas doenças, elas têm um fundo espiritual, né? Talvez até todas tenham, né? Um fundo espiritual, né? Porque é o nosso espírito que comanda todo o corpo, né? E ele continua aqui: não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio. Ele fala aqui, ele fala basicamente na hipocrisia, né? Quando chega no final da vida, o ser humano demonstra um arrependimento e começa a falar palavras bonitas, mas não adianta aquilo que se fala da boca para fora, ou então as coisas que se faz só no momento derradeiro, se você passou sua vida inteira em desequilíbrio, né? Não adianta você alcançar a morte física se você não fez nada para que pudesse se equilibrar ou modificar a sua vida, ou como o irmão sempre gosta de falar, da reforma íntima, né? Então, vai ser uma perda de tempo. Você vai desencarnar, né? Aí o irmão também fala muito nisso, que quando a gente desencarna, que o verdadeiro sofrimento não é o desencarne. O verdadeiro sofrimento é que quando a gente chega no mundo espiritual e nos é mostrado aquilo que a gente fez na nossa vida encarnada, e a gente passa a perceber que nós perdemos um tempo precioso. Aí onde haverá o choro e ranger de dentes, né? O irmão gosta muito de falar assim, porque você vai perceber que, nossa, quanto tempo eu perdi, eu podendo ter crescido, eu podendo ter evoluído, eu podendo ter desempenhado um melhor papel enquanto ser humano, enquanto filho de Deus, eu simplesmente dei de ombros, eu vi o meu próprio egoísmo, eu vi que, enfim, somente a minha vida importava e os meus prazeres ali momentâneos e o meu sucesso financeiro e o meu individualismo. Isso que vai pesar quando a gente chegar no mundo espiritual. É isso que vai pesar, né? Então, assim, a gente tem que ah, nos esforçar ao máximo para aproveitar aquilo que nós viemos fazer aqui. Porque de quem é que gosta de fazer um determinado trabalho e chegar no final acontecer um problema? Vamos supor que você está escrevendo um texto no seu computador, você termina um texto de 40, 50 laudas, um artigo, e de repente você dá um comando errado e seu artigo some, né? É basicamente isso, foi um tempo perdido, assim, você simplesmente apagou a sua existência. Você apagou a sua existência. Então a gente tem que observar bastante aquilo que a gente está fazendo durante essa vida, né, para evitar o sofrimento lá na frente. E ele continua aqui: a justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. Ou seja, Deus é soberanamente bom, mas ele é também soberanamente justo. Ele não vai derrogar as suas leis divinas e perfeitas em favor de ninguém. Ninguém vai ser privilegiado. Ninguém vai ter um jeitinho. Ah, Deus dá um jeitinho e melhora isso aqui para mim. Não. Deus é justo. Então,
tudo que você plantar, você vai colher. Isso é fato. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além-túmulo, mas não representam a realização precisa. Ele volta a falar mais uma vez sobre a questão do arrependimento, quando a pessoa já está para desencarnar, né? Porque se fala muito, né, em outras doutrinas, não, o arrependimento profundo e Deus perdoa, seus pecados estão perdoados, né? Existe um porém aí, né? Existe um mais, porventura, né? É um mais, porém, contudo, todavia, que o arrependimento sim é, é, como eu falo aqui, coopera decisivamente nas atividades de regeneração do além-túmulo. Ou seja, o arrependimento é importante, mas o seu arrependimento não vai impedir que você tenha que colher aquilo que você plantou, né? O seu arrependimento é o primeiro passo, não é o último, é o primeiro passo de uma série de resgates que você vai ter que fazer nas suas próximas vidas. Então não vamos cair nessa ideia de que eu basta me arrepender no final da vida, então todas as bobagens que eu fiz, todas as maldades que eu fiz na minha vida se apagam como se fosse uma ilusão. Não é bem assim que a banda toca, né? Nós vamos sim, há sim a necessidade do arrependimento, né? Mas esse arrependimento, não, como diz Joana de Ângeles, não pode ser passivo. A gente não pode ficar naquele remorso eterno. Nós temos que tomar uma atitude ativa de tentar corrigir os nossos erros. E normalmente a correção dos nossos erros vem acompanhada de algo bem bastante doloroso, né? Porque o ser humano, infelizmente, só aprende, a grande maioria, na verdade, só aprende pela dor. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Ou seja, ele quer dizer o que? Olha, você vai entrar naquela escola ali, você vai entrar naquele ano ali. Você vai ter que se esforçar, estudar, fazer as provas para passar de ano. Se você não fizer isso, você vai ter que repetir e voltar a fazer o mesmo ano. Você não está ganhando um passe livre para chegar simplesmente naquela escola e dizer, não, eu não quero estudar, e enfim, e vai ficar por isso mesmo, e chegar lá na frente a gente resolve. Se a gente resolve fazer isso, a gente vai estar, de certa forma, negligenciando a tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer quando nós estávamos para reencarnar. Porque a gente passa por muitas coisas, né, na vida, né, enquanto encarnados. Momentos alegres, momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos em que tivemos que tomar algum tipo de atitude. Mas saiba que existe uma programação para esta vida que nós estamos vivendo nesse momento. E esta programação já é perfeita e colocada de forma a nos dar o melhor resultado. E nós temos que passar por esse caminho tortuoso, porque se não fosse necessário, ele não existiria. Deus não é sádico, ele não quer ver a gente sofrer de graça. A gente sofre para aprender. A gente sofre para aprender. Isso infelizmente é assim. A gente, quantas vezes a gente não fica com aquele mesmo pensamento, aquela ideia arraigada, não, eu sou assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Olha, tem que rever esse pensamento. Porque se você se acha torto e que nunca vai se endireitar, as coisas vão ficar cada vez piores até um momento em que chega uma mão e vai endireitar o pau que está torto. E esse momento vai ser profundamente doloroso.
Então por que nós não evitamos esse momento doloroso que nós mesmos criamos para nós? Por que nós não procuramos receber os conselhos que fazem de nós pessoas melhores? E esses conselhos estão no Evangelho do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo está resumido aí. Tudo que nós pensamos, aquilo que nós temos ideia e pensamos, que não está dentro disso, não está dentro do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós vamos estar violando as leis divinas que vão trazer consequências, sem dúvida, lá na frente. Então, nós recebemos esse corpo aqui com um propósito. Ninguém é dado, não nos é dado nada de graça. Temos uma obrigação. Nós fazemos um contrato. Aí tem lá as obrigações do contratante e do contratado. As obrigações do contratante, eu sei o que seria o quê? Ser Deus, né? Ele nos dá as experiências necessárias. E a obrigação do contratado, que seríamos nós, é justamente passarmos por essas experiências e cumprirmos com todas as obrigações que estão postas ali naquele contrato, né? Fazendo uma analogia bem grosseira, né? Mas continuando aqui, refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira de suínos, né? Ele está como porcos na lama, né? Se nós passarmos por essa vida a nos utilizarmos delas apenas para a satisfação das questões materiais, e ele faz essa comparação como se nós estivéssemos na lama, né, como porcos, né? Se nós fazemos isso, nós vamos nos reter nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Ou seja, vamos estar desperdiçando energeticamente a nossa energia. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Ou seja, não vai. As consequências dos nossos atos são tão maléficas, são tão nefastas, que elas vão continuar, inclusive, após o nosso desencarne. Né? Porque às vezes, como eu disse, as pessoas pensam, não, mas tudo que eu faço fica aqui, eu me arrependo no final da vida e tudo vai ficar por aqui, resolve-se por aqui. Não é bem assim, não, continua. Olha a quantidade de desafetos que vão ficar lhe perseguindo no mundo espiritual. Olha o mal, a energia que você desperdiçou em coisas inúteis. Olha a energia de ódio que você lançou para os outros e esse ódio vai voltar para você de alguma forma. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Nós devemos direcionar a nossa energia para um único objetivo, que é o nosso próprio crescimento. E eu não falo aqui na questão egoísta de crescimento, de individualismo, porque o nosso crescimento espiritual pressupõe um sentimento maior de coletividade. Que quanto mais crescemos moralmente, mais nós sentimos a vontade de nos doarmos em relação aos outros. Né? Eu já falei isso algumas vezes, que a questão da evolução moral e espiritual é diferente quando a gente está aqui encarnados, com essa cabeça puramente materialista, e no mundo espiritual. Aqui, quanto mais nós crescemos nas questões materiais, né, nós conseguimos uma certa estabilidade financeira, né, talvez até mais, né, pessoas que se tornam ricas, né, financeiramente. O que mais essas pessoas querem é que os outros passem a os servir. Né? Você passa a contratar pessoas, empregados, e as pessoas vão ficar lhe servindo. O mundo espiritual é diferente. A questão espiritual é diferente. Quanto mais você cresce, mais você vai ter vontade de servir aos outros. É inversamente
proporcional, né? E é essa busca que a gente tem que ir atrás, não das questões materiais que vão simplesmente acabar aqui. Nós chegamos sem nada e vamos embora sem nada. Físico. Nós levamos apenas aquilo que aprendemos aqui, né? Então nós devemos buscar aquilo que, como disse Jesus, aquilo que as traças não corroem. Que tudo que é material as traças corroem. Mas aquilo que está no espírito não. Vivifica. E nós levamos para o nosso futuro. Então vamos parar de perder tempo com coisas pequenas. As coisas que ficam aqui, materiais. Obviamente que nós temos que viver no mundo espiritual, no mundo material, passar pelas experiências, lutar pela nossa própria sobrevivência. Mas devemos dar a isso a devida importância. E não colocar essas questões materiais como se fossem as coisas mais importantes da sua vida, porque não são. Temos que dar a importância, sim. O problema é quando nós exageramos e damos uma importância superior das questões materiais em relação às questões espirituais. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito Eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesmo. Porque ele fala isso aqui, porque no parágrafo anterior, ele tece alguns comentários sobre a questão do esporte, da atividade física, como necessidade para o corpo. E que muitas vezes as pessoas mais materialistas se utilizam disso como algo essencial como um todo, assim, né? Você ficar mais jovem por mais tempo, isso é que é o importante, né? Nós vemos muito isso, essa cultura do exterior, da beleza nas redes sociais, né? Mas, como o próprio mestre nos ensinou, isso é importante sim, mas para as questões materiais. Mas o mais importante são as questões espirituais. E nós, para alimentarmos essas questões espirituais, nós devemos cultivar as virtudes. Como ele falou aqui, virtudes como esportes da alma. Não ficar somente nas questões materiais. Passarmos a vivenciar diariamente as questões espirituais em tudo que a gente faz na vida, nas nossas decisões tomadas, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de empatia, nos nossos momentos em que falamos as coisas, no momento em que pensamos as coisas. Orai e vigiai para não cair em tentação. O vigiai significa, eu já falei isso algumas vezes, cuidados com os pensamentos, com as palavras e com as ações. Nós devemos estar sempre vigilantes com relação ao modo como nós estamos vivendo aqui, porque tudo nos será cobrado lá na frente, né? Tudo que nós fazemos aqui fica anotado no nosso caderninho, sejam as atitudes boas ou as atitudes más que nós tomamos aqui. Cuidar da parte espiritual é o nosso verdadeiro objetivo. Entende agora como é importante renunciar? Renunciar que ele fala aos excessos da vida material. Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade e da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma,
descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. Então, renunciando aos excessos da vida material, nós vamos encontrar lá na frente uma vida mais construtiva e santificante, com vibrações de gratidão, de felicidade e de alegria. Com isso, ele quer dizer o quê? Que a vida material não nos vai trazer felicidade e alegria. Ela é apenas um meio e não um fim em si mesma. O que vai nos trazer felicidade e alegria é a prática do bem, a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. E o amor a si mesmo também, porque quando existem determinadas atitudes que fazem mal também a nós mesmos. Então, essa é a chave, esse é o segredo de uma vida feliz futura. Não é a busca desenfreada pelo sucesso material, mas a busca pela paz de espírito através da prática exclusivamente do bem. De acordo com nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei, compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações. E isso se dá através do desequilíbrio deste centro vital que controla as energias sexuais, né? A parte espiritual das energias sexuais. A quantidade de tragédias que a gente se depara por conta do mau uso da energia sexual é gigantesca. No livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele chega a falar que os desatinos sexuais, os desvarios, os desequilíbrios sexuais chegam a ter consequências às vezes piores do que um homicídio, por exemplo, quando você retira a vida física do seu irmão, de outro ser humano. É muito importante haver equilíbrio em todas as áreas da vida, também na questão sexual, né? E você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Porque, assim, ele pensou, mas se a questão sexual traz tanta desgraça para o ser humano, por que não se retira ela da vida dele? E no caso ele fala aqui uma coisa muito sábia. Você tem uma faca de cozinha. Você pode usá-la para preparar alimentos e matar a fome de muitas pessoas, mas também você pode usá-la para retirar a vida de outra pessoa. A questão sexual, ela está aí como uma forma de nós nos depararmos com ela e nos equilibrarmos, fazermos um esforço próprio de equilíbrio em relação a ela. Né? Então, ela está lá para que possa ser bem usada. Então, não justifica a culpa que se coloca das tragédias nas questões sexuais. A questão sexual não é a culpada. O culpado é o mau uso da energia sexual do ser humano. Né? Portanto, assim, todas as experiências nos são dadas, elas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Nós é que escolhemos como nós vamos usar essas experiências, essas oportunidades, essas energias que nos são disponibilizadas aqui na vida enquanto encarnados.
Então, tudo na vida são escolhas. Vamos escolher estar do lado das virtudes ou estar do lado dos defeitos morais, né? É o grande dilema, que para mim não é um dilema, porque as virtudes é que são o verdadeiro caminho, né? E não as deformidades morais, né? Mas o grande dilema é nós, no nosso dia a dia, decidirmos, tomarmos as decisões necessárias para sempre seguir o caminho do bem, né? Esse é o grande desafio, não é nem um dilema, é o grande desafio, né, das nossas vidas enquanto encarnados. Bom, gente, o capítulo se encerra aqui. Espero que tenha sido suficientemente claro para todos. Mais uma vez repetindo, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook. Fiquem à vontade, até mandar um áudio, até telefonar mesmo. Quem quiser me telefonar, o meu número é o mesmo do WhatsApp. Fiquem à vontade. Então, encerramos por aqui hoje. Agradeço mais uma vez a vocês. Vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, com esta prece, e pedimos permissão ao Senhor nosso Pai para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje, te pedindo proteção para este final de noite, para que possamos ter uma boa noite de sono e que possamos ter também a proteção dos nossos queridos espíritos amigos, que eles possam nos encontrar em um possível momento de desdobramento durante o descanso noturno. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.